Que agora a nossa entrevista é com o advogado Alexandre Nogueira. Nós vamos falar, a partir de agora, da condenação. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados por participação em tentativa de golpe de Estado e outros crimes, né? A votação, o julgamento, na verdade, encerrou na semana passada, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro e os demais réus ainda tem alguns prazos para recorrer, ainda cabem recursos, e é sobre esses próximos passos e os impactos disso, inclusive no ponto de vista eleitoral. Dr. Alexandre Nogueira, que é especialista também na área do direito eleitoral, vai conversar conosco a partir de agora. Dr. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Comando Geral aqui na FMD, um prazer recebê-lo. Eu já começo perguntando ao senhor, a partir dessa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos réus envolvidos em todo esse processo, quais são os próximos passos? Eles podem ser presos já nos próximos dias ou ainda cabe recurso? Bom dia a todos. Bom dia a todos que fazem o programa, toda a audiência. Veja, ainda cabe um recurso chamado embargo de declaração, né? E certamente as defesas vão aviar esse recurso. E após o julgamento dos embargos de declaração, quando houver o trânsito em julgado, aí sim, aí podem ser expedidos os mandados de prisão. A gente pode trabalhar com prazo, doutor Alexandre, ou nesse momento é melhor não prever quando esses embargos poderiam ser de fato julgados, e aí, em caso, né, deles não serem reconhecidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro possa, de certa forma, ser levado à prisão? Olha, o prazo razoável, eu vejo, já que o Supremo tem julgado esse processo de maneira célere, é que esse ano ainda a gente vai ter o desfecho disso, né? Tendo que nós estamos no mês de setembro, vai haver aí a publicação do acórdão, o prazo para que as defesas protocolem um recurso, certamente haverá a manifestação do Ministério Público e a marcação, a designação de uma data para o julgamento desses embargos, que eu acredito não serão... não vai ser um julgamento tão longo quanto foi agora. Doutor Alexandre, uma das dúvidas de muita gente ao acompanhar esse processo é que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os réus, durante ali o anúncio, né, a dosimetria das penas, tiveram condenações para reclusão e também detenção. Jair Bolsonaro há 24 anos de reclusão e o restante da pena detenção. Qual a diferença prática entre ser condenado à reclusão e à detenção? Isso impacta, inclusive, na forma que essa pena vai ser cumprida? Sim, porque depende da pena de cada crime, né? Então, a reclusão ela vai implicar em regime aberto, fechado, semiaberto, né? As progressões de regime no decorrer do cumprimento da pena, né? E tudo isso envolve essa questão, né? E a detenção não envolve necessariamente privação de liberdade. Vai depender de cada caso e como que o juiz da execução da pena vai conduzir a esse momento aí que diz respeito ao cumprimento da decisão da turma. O ex-presidente Bolsonaro já cumpre pena de prisão domiciliar. A defesa, inclusive, já está buscando a manutenção dessa prisão domiciliar. Como também ele poderá ser conduzido ao sistema prisional. E aí é o seguinte, qual é o que é que vai ocasionar, o que é que vai impulsionar a saída do ex-presidente a um sistema prisional ou a manutenção desta prisão domiciliar? Essas são questões que vão ser discutidas na execução da pena, né? Já é um momento posterior. Após o trânsito em julgado, é que isso vai começar a ser discutido. O que impede o cumprimento da pena em um estabelecimento prisional são as condições do recluso, né? Então, situações que dizem respeito à saúde, a outras questões, podem ser, e outras questões, né? Um caso até, a questão das mulheres, por exemplo, né? Que têm filhas, né? Já é algo que a jurisprudência tem assentado que justifica o cumprimento de prisão domiciliar, por exemplo, né? Então, são várias questões que podem levar ao cumprimento da prisão domiciliarmente, né? Ou não, vai ser tudo depender das provas que forem levadas para o juiz da execução da pena, no caso o ministro que vai ser responsável pela execução da pena,
e a análise dele para saber qual vai ser a melhor maneira de cumprir essa pena. Esse caso, obviamente, era de grande repercussão, até porque envolvia um dos principais líderes políticos do nosso país, né, Jair Bolsonaro. Doutor Alexandre, pela sua experiência, até pelo seu conhecimento, pelo seu currículo, né, o senhor tem doutorado, enfim, tem acompanhado muitos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. O senhor observou, enquanto jurista, algo que a sociedade brasileira possa considerar anormal, seja na duração de todo o processo, se de repente o senhor achou que foi rápido demais, ou o judiciário conseguiu dar a ele a tramitação no tempo correto? Enfim, eu queria uma avaliação sua, na verdade, o seu olhar sobre, de fato, o julgamento como um todo. Como eu disse, é um dos que mais chamou a atenção do nosso país, porque tinha como réu um dos principais líderes políticos do nosso país hoje, e a gente sabe que vive nesse momento polarizado, né? O senhor pode acompanhar um pouco das ligações que a gente recebe aqui, então é realmente esse o clima. Eu queria a sua avaliação pessoal, enquanto jurista, sobre o processo de julgamento como um todo. Veja, em relação ao prazo, o prazo total desse processo seria o prazo ideal para a duração de um processo penal. Entre o início da investigação e o julgamento do processo, a gente tem mais ou menos aí 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses, né? Então, o que é que a gente quer da justiça? Que ela seja célere. E a gente não pode reclamar da justiça quando ela cumpre com o seu papel, né? E também nós não podemos comparar esse processo com outros tipos de processos, né? Principalmente quando não é o mesmo relator, porque o relator ele é o responsável por impulsionar o processo. Do ponto de vista do processo em si, eu me alinho a algumas críticas doutrinárias que foram tecidas durante o julgamento, mas muito mais em relação à condução em alguns atos processuais e também algumas críticas que foram tecidas no que tange à competência e etc. Porém, a gente tem que entender que são críticas do ponto de vista acadêmico e que, no fundo, as questões práticas são dirimidas pelo Supremo. E essas questões elas já não estão mais em discussão, porque o Supremo decidiu, né? E o Supremo é o último a decidir nesses casos. Mas a crítica fica à questão acadêmica, a gente precisa trabalhar, porque foi assim também em outros casos. Muitas vezes a academia traz a crítica, o Supremo ele vai ali maturando as discussões, né? E pode ser que mais adiante isso evolua, né? Mas para esse caso, essas questões que são muito mais de caráter técnico do que de mérito, né? Elas foram postas e eu até que me alinho a algumas delas. Mas o que chamou mais atenção foi o volume de provas, porque assim, a gente tem que entender que esse processo começa em outros processos. Quando se inicia ali aquelas questões referentes ao cartão de vacinação do presidente, né, que foi a investigação, pouca gente fala disso, mas foi a investigação mãe desse caso. Quando começa a investigação do cartão de vacinação, é que a Polícia Federal acessa as provas desse caso, inicia o acesso às provas desse caso. Então, ele tem acesso a muitas provas, então vai ali avançando essa investigação e depois vem a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que traz mais provas, né? Então você vê que a apreciação da delação do tenente-coronel, ela levou em consideração, inclusive, a maneira que essas provas foram chegando ao conhecimento da Polícia Federal e do Ministério Público, né? E aí chegou ao desfecho. Então, assim, você vê que não foi... Quando se iniciou a investigação, a primeira, né, vamos dizer assim, anterior a essa, o foco não era esse. Ninguém nem sabia dessa história, né? Ninguém sabia que tinha tanta prova, né, que tinha um possível plano para matar autoridades, que tinha uma articulação dentro das Forças Armadas, que tinha para vocês terem ideia, aquele vídeo da reunião dos ministros, ele estava em um equipamento do tenente-coronel Mauro Cid, não era disponível
Ninguém sabia daquele vídeo, ninguém tinha tido acesso ao teor daquela reunião. E aquilo ali foi muito importante para todo o desenrolar das investigações, né? Então, assim, a polícia cumpriu o seu papel, né? Muitas vezes você atira de um lado, pensa que está mirando um alvo e enxerga outros alvos no decorrer daquela investigação. Então, eu vejo que realmente foi um trabalho assim, que dentro do ritmo e do prazo esperado. Chamou muita atenção, o que chamou do ponto de vista dos trabalhos do Supremo foi a mudança de posicionamento do ministro Fux, porque realmente foram mais de 70 processos que ele tinha tido um posicionamento completamente antagônico ao que ele colocou nesse julgamento, mas enfim, a liberdade que o julgador tem, né? A gente precisa apreciar, mas dentro dos métodos de comparação, dentro do que a gente acompanha de cada julgador, isso chama atenção, não deixa de chamar atenção, né? Mas, no mais, é um processo que existia dentro existe uma previsão na legislação para ele. Como eu disse para vocês, em relação à competência, eu me alinho às críticas que foram tecidas. Em algumas condutas, alguns impulsos processuais por parte do relator também me alinho a essas críticas, mas em relação à competência do Supremo para julgar, não me alinho, porque existe um réu que é deputado federal. E quando existe um réu que é deputado federal, ele chama a competência para o Supremo. Não tem como discutir a competência do Supremo para apreciar esse caso. Agora, doutor Alexandre, sobre os impactos do ponto de vista eleitoral, né, desse julgamento, o senhor citou aí o deputado federal, o caso de um dos réus, o deputado federal Alexandre Ramagem. Quais são os impactos, né, do ponto de vista eleitoral? Nós temos, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já era inelegível por decisão do TSE. Os outros réus também agora, com as condenações, sofrem sanções do ponto de vista eleitoral. De modo geral, quais são os impactos disso, eleitoralmente falando? Eleitoralmente, todos os réus, vamos excluir aqui a situação anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, todos os réus passam a ficar inelegíveis por 8 anos, né? A levar em consideração a mudança da legislação eleitoral recente, né? Se a gente pegar a regra anterior, eles passariam a ficar inelegíveis depois de cumprida a pena. Então, houve uma mudança na legislação eleitoral que está aí em curso. Esperamos que ela permaneça, né? Que essa mudança ela vingue, vamos dizer assim, e será de 8 anos a partir desse julgamento, né, de inelegibilidade. E também tem, né, a questão da suspensão dos direitos políticos, né, que ela já é outra questão, não é só inelegibilidade, é um efeito da condenação transitada em julgado, né, que quem tem um trânsito julgado, uma decisão transitada julgado contra si, tem os seus direitos políticos suspensos, né? Então, existe suspensão de direito político e existe inelegibilidade. Se a gente for tratar só de inelegibilidade, 8 anos. Suspensão enquanto tiver a pena correndo. Doutor, esse caso, não há comparação, obviamente, mas muitos apoiadores acabam fazendo um comparativo ao julgamento lá no passado do então ex-presidente Lula, agora presidente, de que por ter sido feito na competência errada, acabou tendo que ser anulado. Nesse caso do ex-presidente Bolsonaro e todos os envolvidos, não há a probabilidade de haver anulação em virtude de ter sido feito o julgamento dentro da esfera exata e competente de fazer esse julgamento, correto? A única discussão que pode ser trilhada agora, né, mas volto a dizer, muito mais do ponto de vista acadêmico do que do ponto de vista prático, é a questão da competência da turma, só, porque a competência do Supremo, para mim, ela é inafastável, por causa deste detalhe que tem um réu que é deputado federal. E ele atrai a competência dos demais réus. E ele foi condenado também. Então, assim, essas discussões, assim, não existem mais meios processuais para essa discussão, tá? A não ser que a legislação mude, mas mesmo mudando a legislação, possivelmente ela sofrerá problemas de constitucionalidade, certo? Então é muito diferente os casos, né? É muito diferente. Por quê? Porque lá, é o que eu digo, olha, é importante a discussão do âmbito acadêmico, porque quando iniciou os processos contra o presidente Lula, lá atrás, essa discussão ela foi travada desde o primeiro momento.
E houve um movimento grande na academia, né? Até um dos que encabeçaram isso foi meu orientador de tese de doutorado, professor Lênio Streck. Foi um dos que tiveram à frente desse movimento e passaram-se anos para que fosse fixada essa tese. E, no meu ponto de vista, a tese só vingou porque houve a Vaza Jato. Se não tivesse tido a Vaza Jato, dificilmente essa tese teria vingado, a não ser que viessem outros fatos. Então, foi aquele momento ali, aquele contexto, e eu gosto muito de dizer que julgamento depende muito de contexto, porque não é só a letra fria da lei, não é só o andamento do processo, tem todo um contexto envolvido, ainda mais no julgamento de Suprema Corte, né? E que trata do principal bem que a gente tem no Estado Democrático de Direito, que é a própria democracia. Entenda, se tudo aquilo ali que planejaram tivesse minimamente acontecido, poderíamos estar nesse momento aqui em um estado de exceção. Doutor Alexandre, é muito comum, eu diria até que infelizmente no Brasil, a gente vê o judiciário se debruçar muito tempo sobre um processo, né, às vezes opta pela condenação e lá depois, alguns anos, a gente vê que esse processo foi anulado por algum motivo, a defesa do réu, enfim, de quem foi condenado, consegue anular todo esse tipo de processo. Nesse caso específico, desse julgamento, o senhor consegue visualizar algo que possa levar lá na frente, daqui a 2, 3 anos, a se pensar em uma anulação de todo esse julgamento? Não consigo, porque, como eu falei para vocês, não existem meios processuais hoje para que isso aconteça, né? Então, fica... Você, por mais que você faça um exercício de futurologia, você não consegue vislumbrar, né? Agora, eu volto a dizer, dentro das regras atuais, né? Dentro das regras atuais. Quando se fala aí em outras modificações legislativas que possam atingir o julgamento, aí tudo muda de figura. A gente vai ter que fazer uma outra análise, né? Até sob o ponto de vista constitucional, como disse. Mas dentro do que está no ordenamento jurídico atual, eu não vejo assim nenhuma razão de nulidade absoluta, né? Óbvio que discussões vão haver, e eu acho até que os embargos de declarações vão tratar sobre isso, né? Vamos ver aí o que as defesas vão trazer de tese e como o Supremo vai apreciar. Agora, 8h06, nós estamos conversando aqui no estúdio com o advogado Alexandre Nogueira, conosco sobre os impactos e os próximos passos após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus, né, na última semana pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para encerrar nossa conversa, doutor Alexandre, pela sua experiência, até como um pesquisador também do direito, qual o impacto, inclusive do ponto de vista histórico, dessa condenação? A primeira vez que o ex-presidente da República é condenado por tentativa de golpe de Estado. Isso traz um impacto e abre, inclusive, eu diria até um momento marcante na história do Poder Judiciário brasileiro e também nessa relação entre os poderes, judiciário, executivo e o próprio legislativo? Eu entendo que sim, eu entendo que é um julgamento histórico do ponto de vista institucional, porque, como você disse, foi a primeira vez que não só um ex-presidente da República, né, também chefes das Forças Armadas, né, membros das Forças Armadas. E a gente tem um passado que ele vamos dizer assim, é um passado onde a nossa institucionalidade ela funcionou para não punir. Essa é a realidade do Brasil. Nós passamos aí um período longo de ditadura militar e que havia ali na década de 80 uma preocupação muito grande em se punir os militares para não se criar um clima ruim na sociedade. E essa não punição foi através de legislações onde deixaram de serem punidos várias pessoas que cometeram crimes assim, hediondos, crimes de tortura e várias outras espécies de crimes, e a sociedade permitiu que isso passasse. E é a primeira vez que a gente tem um julgamento onde membros das Forças Armadas são punidos por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Não foi, nunca será necessário que se tenha a quebra
do Estado Democrático de Direito para que haja esse tipo de punição. Ali os elementos eles estão bem postos, né, no entendimento lá da turma, de que houve realmente ali a organização para que a institucionalidade democrática ela fosse quebrada. Então, é importante do ponto de vista educativo, né, para que ninguém pense mais em fazer isso, né, nem que seja de maneira assim light, como alguns estão tentando defender. Né? Não há mais como se pensar nisso. E também outra coisa, o fato de se estar nas Forças Armadas não é escudo para ninguém. Essa é a principal mensagem desse julgamento, porque o que aconteceu no passado foi a mensagem oposta. Né? E isso, para a institucionalidade do Brasil, é algo assim que vai ser lembrado por gerações. Questionamento aqui, só para encerrar a nossa conversa. O Congresso discute a proposta da chamada anistia para os réus, os demais envolvidos também nos episódios de 8 de janeiro. E existe um debate sobre a constitucionalidade ou não da anistia para esses crimes em que os réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram condenados. Na sua avaliação, é uma proposta constitucional essa que está sendo discutida, ou fere a constitucionalidade por se relacionar com crimes contra o Estado Democrático de Direito? Isso eu só trago o julgamento do próprio Supremo. O Supremo já entendeu o que é inconstitucional. Já tem julgamento do Supremo dizendo que esse tipo de proposta é inconstitucional, que esse crime, esse tipo de crime não pode ser anistiado. Então, eu entendo que a tendência é que o Supremo mantenha esse posicionamento. Ainda mais se for a que estão chamando de total e restrita, né, a anistia. Realmente não há no texto constitucional como se adequar esse tipo de legislação ao que já está posto na Constituição. Rapidamente, Natan, o nosso deputado estadual, nós só perguntar, o ex-presidente tem um filho, o deputado estadual, que foi para os Estados Unidos, e eu pergunto ao senhor, caso ele não tivesse se evadido do país, ele teria sido inserido neste julgamento, e aí ele agora nas suas redes sociais coloca que possivelmente os Estados Unidos venha ao nosso país buscar o ex-presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa celeuma envolvendo o filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro? Bom, no meu entendimento, ele está cometendo vários crimes, né? E que não seria nesse caso, né? Especificamente nesse caso. Ele estaria muito mais ali afeto a possíveis um crime de obstrução da justiça, né? Além de outros. Mas esse seria, assim, pelo tudo que ele fez e divulga, né? Porque assim, não é que estão dizendo, é ele mesmo que disse que está fazendo. Então, ele seria alvo, certamente, de outros tipos de processos, né, no ponto de vista criminal. E entendo que esse tipo de posicionamento dele diminui o papel do político, né, porque qualquer político que seja, vereador, prefeito, deputado estadual, federal, seja quem for, tem que defender os interesses do seu país. Os interesses do país devem estar acima de quaisquer outros, né? E esse tipo de posicionamento diminui o seu papel, né? Na verdade, ali faz com que quem tenha depositado o voto nele repense a sua posição, porque realmente não há como você colocar os interesses de outro país acima do nosso, não há como você defender que outro país atrapalhe a nossa vida econômica, institucional e atente contra a nossa soberania. A nossa soberania é inegociável, né? E eu entendo que hoje todas as falas que dizem respeito às ameaças que são colocadas contra o Brasil são falas realmente para a plateia, apenas para ali animar a plateia deles, porque não tem efeito prático nenhum devido à posição geopolítica que o Brasil se colocou hoje. O Brasil hoje é um ator importantíssimo do ponto de vista internacional, porque é membro fundador do BRICS e os membros dos BRICS hoje estão mais unidos do que nunca, né? Inclusive defendendo as respostas institucionais que o Brasil tem dado aos Estados Unidos do ponto de vista econômico. Então, assim, é um papel lamentável e que certamente vai chegar a hora de que ele preste contas com a sociedade brasileira do que ele vem fazendo. Doutor Alexandre Nogueira, obrigado pela presença aqui conosco no estúdio, por nos ajudar a entender melhor todo esse momento
e os impactos, né, desse julgamento que, com certeza, é um marco na história do Brasil. Obrigado pela presença. Eu agradeço ao convite, fico à disposição e estamos aqui realmente para contribuir com o debate, né? Porque é algo que vai, como eu disse, repercutir por gerações e ser alvo aí realmente de muita análise do ponto de vista acadêmico. Obrigado, doutor Alexandre Nogueira, pela participação.